Muito bom, Luciano, muito boa noite. O Luciano já estreou aqui o chat no lado direito, para quem quiser fazer perguntas. Vocês ficam à vontade para abrir o microfone ou para mandar perguntas aqui pelo chat, tá, ao longo do nosso webinar. Mais um minutinho, a gente dá início aqui ao nosso papo de hoje. Eu acho que a gente está pronto, né, para dar início. Tudo certo aí do seu lado? Muito bom, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia. Cláudio, se você quiser liberar agora a música. Oi, Luciano, muito boa noite. Pessoal, muito feliz em estar com vocês aqui hoje à noite. Fico feliz de vocês tirarem esse tempinho para bater um papo com a gente e entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho aqui do Vegan Business, sobre esse trabalho, né, de investimento nessas empresas do mercado plant-based. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre um pouco sobre a nossa história, sobre como funciona, né, o vegan business, e sobre como a gente investe via equity crowdfunding, quais são as regras, as oportunidades de investimento e as oportunidades também, os riscos e as oportunidades, né? Quem está aqui comigo hoje é o Cláudio, que é meu sócio cofundador, a Ana, que é do nosso time de marketing, o João, que também é meu sócio cofundador aqui, responsável pela área de startups, e o Heitor, que é o nosso advogado, nosso legal counsel, responsável aí por toda a parte contratual, por toda a diligência jurídica que a gente faz com as startups que a gente acaba oferecendo para a nossa comunidade. E, bom, eu sou cofundador e CEO aqui do Vegan Business. Meu nome é Christian, mas aqui no Brasil eu sou mais carinhosamente conhecido como Crica, então fiquem à vontade para me chamar de Crica. Eu estou no Brasil vai fazer 13 anos. Eu sou dinamarquês brasileiro, saí do Brasil com 4 anos de idade, sou de família dinamarquesa norueguesa e cresci na Dinamarca, fui escolarizado lá, então às vezes eu falho um pouco no meu português, mas eu estou aqui fazendo o meu melhor. Vivo no Brasil, então, há 13 anos. Eu sou pai de 2 filhos, tenho uma filhinha de 4 anos e um filhinho que vai fazer 2 anos amanhã. Uma esposa, a gente mora em Santos, e essa é a cidade que eu estou no Brasil desde que eu cheguei. Sou muito feliz, uma pessoa que eu escolhi de fato estar aqui no Brasil e sou muito feliz por viver aqui. E a minha história, né, com o veganismo, com o vegan business, ela começa em 2016, quando eu começo a estudar a nutrição à base de plantas, a entender um pouco mais sobre, né, os benefícios que uma nutrição vegetal pode ter para a nossa saúde. E em 2017, eu recebi o recado da minha esposa que eu ia ser pai, ela estava grávida da nossa filhinha, e a partir desse dia eu resolvi transitar para uma, não só alimentação, mas para um estilo de vida, né, para uma mudança aí de comportamento. Nunca mais me alimentei de alimentos de origem animal. A minha família hoje é uma família vegana e o veganismo entrou forte no meu dia a dia. Depois eu comecei a ter mais contato, né, com a parte de bem-estar animal, olhando um pouco para o maltrato dos animais, e eu resolvi, junto com a Nádia, que é a nossa cofundadora, que não está aqui hoje com a gente resolveu dar início aí ao nosso projeto do Vegan Business para poder falar do mercado vegano, falar do mercado plant-based. Eu sou empreendedor, empreendo desde os 15 anos, eu venho do mercado digital, cofundei um aplicativo que acabou pegando escala pelo mundo todo, hoje está em 150 e poucos países. Acabei sendo CEO desse projeto durante 6 anos, e esse projeto também me abriu caminhos, né, para o autoconhecimento. É um projeto, é um app de desenvolvimento humano. E em 2018 lançamos a Vegan Business como plataforma de conteúdo para falar do mercado plant-based, para falar sobre empreendedorismo, né, vegano, para falar sobre venture capital, né, o que estava acontecendo no mundo dos investimentos veganos. E essa plataforma de conteúdo acabou crescendo e se tornando a principal plataforma de conteúdo sobre negócios plant-based no Brasil. Elias, o nome do app chama Zen, é um app de meditação guiada e desenvolvimento pessoal.
E o que aconteceu? A gente começou a ver uma comunidade muito grande de pessoas se interessando pelo assunto de alimentação plant-based, de inovação plant-based, empreendedorismo plant-based. Na época eu viajava muito para fora do Brasil, então nos Estados Unidos eu começava a ver, já em 2017, o movimento, né, das carnes vegetais, do análogo, né, de carne. Na Inglaterra, eu sempre brinco, né, que você entra num supermercado, você vê mais leite vegetal na gôndola do que você vê leite de vaca, né? E desde então, eu comecei a olhar para esse mercado, até que em 2020 em 2019, eu acabei fazendo o meu primeiro investimento numa empresa de chocolate plant-based que chama Super Vegan. Na época, a Super Vegan é uma marca caseira, com uma produção muito pequena, e hoje a gente está já produzindo aí 400 quilos de chocolate por mês, indo para uma nova fábrica que possibilita aí a produção de até 1.000 quilos por mês. Cresceu o faturamento do negócio em mais de 200 vezes, e hoje a Super Vegan está se transformando aí em uma das principais marcas de chocolate vegano no país. E isso me abriu o olho, né? Porque eu estava vendo, de fato, uma movimentação de muito interesse nesse mercado, um mercado com uma demanda reprimida gigantesca, muita gente querendo provar, querendo consumir, mas pouca opção, né, no varejo, no food service, né, nos restaurantes, e resolvi, de fato, começar a olhar para esse mercado de forma profissional. Foi em 2020 que eu recebi um convite de um de risco em inglês, um fundo de venture capital chamado VC Capital, lá da Inglaterra, que investe exclusivamente no mercado plant-based, para poder assumir a frente do Brasil e olhar para oportunidades aqui. Então, em 2020, me tornei venture capitalist, comecei a receber deal flow, né, oportunidades de investimento em negócios do mercado vegano e plant-based. E por mais que o fundo, né, tinha uma tese que é até ampla de alimentos, eu acabei recebendo muita oportunidade de negócios que eu gostaria de ter participado, mas que não se encaixava na tese do fundo. Então, no final de 2020, eu e a Nádia, a gente teve uma ideia de transformar a Vegan Business numa plataforma de investimento participativo, né? Que é o nome de Equity Crowdfunding, né? Onde o crowd, né? A galera investe e recebe parte de equity, né? De participação na empresa. A gente começou o nosso trabalho de registro junto com o Heitor, que está aqui da FCM Law, né, uma das principais law techs do Brasil, meu advogado já há muito tempo e também um escritório com muito conhecimento no mercado de startups. A gente começou o nosso registro na CVM para, de fato, poder operar como plataforma. Isso em janeiro do ano passado. Em outubro, a gente foi aprovado como plataforma de equity crowdfunding pela CVM para poder, de fato, realizar rodadas de investimento em empresas privadas do nosso mercado plant-based. E aí que eu conheci o Cláudio, que está aqui com a gente hoje, e o João, que investiram na Vegan Business como investidores e hoje estão aí no quadro de operadores junto comigo. Então, o João ele está liderando a frente de startups e o Cláudio está liderando a nossa frente de marketing. E com a aprovação da CVM, a gente começou esse trabalho de abrir uma base de investidores, né? Abrir a possibilidade das pessoas investirem com a gente em empresas do mercado. Em janeiro, a gente começou a operação e desde janeiro a gente captou aí 5 milhões de reais para 6 empresas do mercado plant-based. A gente está indo para a 7ª captação, agora no dia 24 de outubro, para um novo segmento, um novo tipo de negócio, né? A gente já passou por cosmético, a gente passou por alimento, a gente passou por bebida, passamos por snacks, e agora a gente está entrando no mercado de moda sustentável, que é a nossa próxima rodada. É uma empresa muito, muito legal que eu vou compartilhar um pouquinho mais tarde com vocês. Mas antes disso tudo, eu queria apresentar o meu cofundador, o João, porque o João ele investiu no Vegan Business não só porque a gente tinha uma ideia de ser plataforma, né? Mas porque a gente tem no nosso DNA uma vontade de investir junto nas empresas. Então, todos os negócios que acabam passando pela nossa curadoria e entrando, né, de oportunidade de investimento para vocês, acabam recebendo investimento nosso. Eu acho que
foi o que fez o João se apaixonar pela tese. E, João, muito boa noite. Eu acho que você pode falar um pouco disso, mas também se apresentar, né? Porque empreender você já fez muito, investir também e até vendeu a sua última startup. Então, conta aí para a galera um pouco do seu histórico e fala também um pouco da sua. Boa, legal, Krika. Boa noite, pessoal. Muito bom estar novamente aqui com vocês. Acho que rapidamente, como o Krika comentou, tive já a oportunidade de fundar alguns negócios, o último mais recentemente no mercado de logística, em 2016, uma startup de logística que passou por todo o ciclo de uma startup, passou por uma aceleração, depois recebeu 2 rodadas de investimentos, também por Act Crowdfunding, né, lá em 2017, quando o modelo era ainda bastante inicial, e na época foi a captação mais rápida do mercado de crowdfunding no Brasil. Cresceu bastante durante a pandemia, com todo o crescimento do mercado de e-commerce, atendendo aí os maiores e-commerce do Brasil. E aí, mais ou menos 5 anos depois, né, da fundação, né, passado aí um tempo da pandemia, crescendo bastante, nós vendemos a empresa para um grande grupo de logística, completando aí esse ciclo, né, tão sonhado de um fundador de startup, que é criar uma empresa, né, que talvez possa ser vendida em algum momento. Fiquei um tempo ainda na empresa, continuo como sócio da empresa compradora, mas saí da operação, e aí comecei a olhar para investimento em startup, né? Pô, depois de fundar a minha startup e circular muito nesse ecossistema, também sempre gostei de ajudar outros empreendedores com palestras, livros, conteúdos, enfim, e buscando, né, startups que tivessem também, né, algum propósito maior, né? Não simplesmente, unicamente só por diversificação de investimento, mas também como já tinha me tornado aí recentemente adepto aí do veganismo e do autoconhecimento, do yoga, enfim, toda essa filosofia que acaba nos levando em comum, né, para esse ecossistema. Conheci o Krika, que investia em negócios de impacto, que eu acreditava, e quando eu conheci, né, e descobri que ele estava justamente criando uma plataforma que eu já tinha participado, né, que é o modelo de crowdfunding, mas com um diferencial, né, que eu até comentei com ele, pô, acho que esse é o grande diferencial que as plataformas não têm no mercado hoje, que é não simplesmente ou não unicamente captar investimento para startup. É óbvio que o investimento é super importante, né, tanto para a startup que está iniciando o seu negócio, quanto também para quem está investindo, mas além do investimento, né, como ajudar essas empresas que estão num estágio bastante inicial a resolver os seus problemas, os seus desafios, né, construção de time, canais de venda, todos os desafios que todo mundo que é empreendedor, né, ou já viu algum empreendedor sabe que passa. Então, essa foi a minha grande motivação, e hoje tenho a oportunidade de estar junto com o Krika, né, e com o Cláudio, ajudando essas empresas, né, então não só captar investimento, mas ajudando elas no dia a dia, né, com todos os desafios e com todos os problemas também. Então, iniciei como investidor da Vegan Business, né, e muito rapidamente acabei me envolvendo bastante hoje aqui na execução, junto com o Krika e Cláudio, né, para ajudar essas startups a escalarem cada vez mais os seus negócios, né? E é legal porque a gente, eu acho que você, né, João, você passou por um ciclo de captação via plataforma de equity crowdfunding, e eu acho que naquele momento você percebeu que era captar e acabou a história por aí, né? E eu acho que a nossa história é diferente, né? A gente ajuda a empresa tanto a captar investimento, mas a gente faz todo um trabalho de mentoria, né? A gente teve até a nossa última mentoria semana passada, que foi muito rica. Você pode falar um pouco mais dessa nossa participação e desse apoio que a gente tenta buscar dar para. Eu acho que a gente tem 2 problemas hoje principais, né, com plataformas de investimento, né, ou quem tenta investir no mercado de startup, que a gente tenta resolver aqui do nosso lado, né? O primeiro, que a gente até não falou, mas, né, são muitas vezes ofertas com valuations, né, muito alto, né? Às vezes não são realmente boas oportunidades, ou são empresas que estão com valor de mercado muito, né, exagerado, né, e o único objetivo de captar investimento, mas com valuations, né, muito alto. E o outro, né, como a gente comentou, que a empresa capta investimento, mas no dia seguinte, né, e eu passei por isso, né, na pele, eu captei investimento 2 vezes e basicamente, né, a gente recebe o investimento, mas depois se vira, né, se vira para fazer o negócio acontecer. Então, do nosso lado, né, eu acho que esse é o grande diferencial da Vegan Business, além de ter uma curadoria, né, muito rígida, né, na seleção dessas startups, até porque nós também investimos nesses negócios, né, tanto na pessoa física como no próprio Vegan Business também, né, em algumas rodadas. A gente tem um olhar muito criterioso de escolher realmente aqueles negócios que nós acreditamos, aqueles negócios que podem crescer, aqueles negócios que têm preços justos, né, que não prejudicam nem o investidor e nem o empreendedor, né, que tem valuations
bastante realísticos, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, e principalmente que não só capta investimento, mas que ajuda esses empreendedores, né? Então, até o Griga falou que na semana passada a gente teve a nossa primeira conferência oficial, né, que já acontece informalmente nos grupos de WhatsApp, né, diariamente, nas ligações, mas além de ter uma mentoria individual, praticamente, com todas as startups que captam pela Mega Business, nós estamos criando uma comunidade, um ecossistema, onde todas essas marcas em conjunto se ajudam, né? E é muito comum a gente estar vendo que as empresas têm os mesmos problemas, os mesmos desafios, né? E acabam trocando, compartilhando, às vezes, canais de venda, compartilhando, às vezes, time, compartilhando estratégias, compartilhando desafios. Então, nós conseguimos, não somente nós, que já passamos aí por alguns desafios como empreendedor, e a gente até brinca, né? Uma das nossas founders comentou, pô, às vezes eu preciso simplesmente conversar com alguém, né? Porque empreender é uma atividade muito solitária, né? O CEO, o founder, né? Às vezes um, às vezes dois, acabam estando no dia a dia, muito focado na operação e não tem com quem compartilhar, né? Então, quando você tem não somente mentores que já passaram por aquele processo, por aquela experiência, mas você tem um grupo de outros founders que estão na mesma situação e você pode compartilhar, trocar, né, experiências, contatos, relacionamentos, isso tem um valor muito grande, né? Eu acho que essa é a nossa grande proposta, né? E, obviamente, que para o investidor, né, acaba minimizando muito o seu risco, né? Se você investe numa empresa que passa por uma curadoria, que tem valuations muito mais realísticos, que tem todo um time de apoio, né, e uma comunidade de apoio, a probabilidade dessa empresa dar certo, né, mesmo que ainda dentro da estatística de uma startup, né, a probabilidade é que ela talvez não dê certo, né, no longo prazo, ou grande parte delas não dê certo, mas quando você tem todo esse apoio, essa estrutura junto, obviamente, você potencializa, né, essa chance de sucesso, né, dentro do mundo de startup. Eu acho interessante a gente abordar rapidamente também qual é de fato a nossa tese, né? Qual é o tipo de empresa que a gente busca apoiar para levantar capital, né? E o que de fato é a tese do Vegan Business de investimento. Então, começando obviamente eu acho que pelo mais óbvio, a gente apoia empresas que não têm nada de origem animal em suas composições, né? Então, sendo um cosmético, né, livre de elementos de origem animal, alimentos, né, que são 100% à base de plantas, moda, né, que a gente fala moda sem, né, um processo sem utilizar couro ou outros processos que prejudicam os animais. Então, que a empresa ela é de fato uma empresa plant-based e que ela não vai lançar produtos com conteúdo de origem animal no futuro. Então, a gente tem um contrato na nossa tese que a empresa que vai captar investimento, ela, de fato, se compromete a não lançar nada que tenha origem animal. Segundo lugar, eu acho que a gente trabalha com empresas, né, de impacto da economia real, ou seja, quando você vê, se fala muito em startups, muitas vezes fala em tecnologias, fala em conteúdo, fala em negócios que não estão prontos ou nem foram lançados, né? Aqui a gente está falando em empresas que já estão no mercado, já estão faturando muitas vezes de 30 a 100 mil reais por mês, então empresas que de 400 a 1 milhão de reais, 1 milhão e pouco por ano, que já tem o que a gente chama de product market fit, né? Já tem consumidores e que tem um plano sólido de crescimento, né? Muitas vezes a empresa precisa ampliar time comercial, precisa ampliar esforços de marketing, às vezes precisa ampliar também produção, caso a empresa produz o alimento ou produto que ela vende, né? Então, são empresas do mercado plant-based, da economia real, que já estão validados, e aí o que o João falou, né, que está dentro de um ciclo de valuation, de um volume de valuation aí de 3 a convencionalmente 7 milhões de reais, tá? Então, empresas que estão no início da sua jornada, muitas vezes fazendo a primeira captação de investimento, se não a primeira, a segunda, né? Algumas já passaram por um investimento de family and friends, ou investimentos que a gente chama pré-seed, e aí a gente foca de fato em fazer rodadas pré-seed a rodadas seed de normalmente aí de 800, 700 mil reais a 1 milhão e meio de reais, tá? Então, a empresa que vai captar investimento, ela vai buscar levantar esse capital para investir nas áreas mais importantes para ela crescer, principalmente o faturamento, a venda dela, né? A venda dos produtos. Um outro ponto importante é que a gente olha para empreendedores que têm uma visão exponencial,
que busca, de fato, se tornarem líderes ou marcas relevantes no mercado nacional e até algumas vezes internacional. A gente teve uma captação recentemente em julho da Solo Snacks, é uma empresa de snacks de frutas liofilizadas, 100%, é uma empresa de snacks saudáveis, vamos dizer, e a Solo ela já está hoje exportando para Portugal e para a Suécia, com um projeto agora para exportação para a Dinamarca também. Então, a gente busca empreendedores que já de cara tem uma visão de querer crescer seus negócios. E, obviamente, que tem uma visão do que a gente chama do exit, né? Que tem uma visão de quem é que pode adquirir aquela marca, né? Então, tem uma visão clara de como fazer aquela marca crescer e uma ideia bastante clara também de quem pode ser um potencial comprador, né? Porque quando investe em startups, né, a gente não está olhando para uma participação de ganho em dividendo ou uma rentabilidade mensal, né? Se você olha para o espectro de investimento, do lado direito aqui você tem investimento em renda fixa, né? Onde você tem vamos chamar uma garantia de você receber lá um pequeno percentual ao mês por você ter investido naquele ativo. Aí você joga mais para a esquerda, você tem a renda variável, né? Que você investe em bolsa, você tem uma volatilidade maior, mas ainda assim você tem uma liquidez do dinheiro, você pode resgatar aquele investimento a qualquer momento, por mais que você está ganhando ou perdendo. E aí do lado aqui, no nosso lado, você está falando de investimento alternativo e especificamente investimento em startups, onde você não tem uma liquidez imediata e que você não está buscando uma rentabilidade mensal, e sim você está investindo na visão dos fundadores, você está investindo naquele produto, naquela marca, acreditando que essa empresa, que hoje vale 3, 4, 5, 6 milhões, pode chegar a valer 30, 50, até 100 milhões de reais, e você ter um múltiplo de ganho ao longo desses anos é bastante relevante, né? Então, a gente está, de fato, olhando para a empresa poder ter uma saída, ou você, como investidor, uma saída num evento de investimento num ciclo mais consolidado, né? Então, você entra... Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Tá bom? O Heitor, tá bom aqui a minha... Beleza. Para mim deu uma pequena falha, mas está dando para ouvir. Então, beleza, então voltou. Então, você tem aqui então, empresas que têm essa oportunidade de saída num evento futuro, e é isso que nós buscamos, né, como investidor anjo. E aí, falando um pouco do investimento anjo, nada mais do que trazer também o Heitor para a conversa. Heitor, né, você é sócio fundador da FCM Law, você hoje, né, FCM, vocês auxiliam inúmeras startups pelo mercado, inclusive eu conheci o Heitor há 7 anos, eu acho que 6 a 7 anos, eu participando de um evento sobre a parte jurídica, né, de investimento em startups. E, Heitor, você pode tentar explicar o mecanismo, né, de investimento Legal. em startups, né, o investimento anjo e o documento, né, que as pessoas investem quando eles... Perfeito, vamos lá, pessoal. Boa noite. Primeiro ponto que eu quero destacar é que o investimento anjo em startups ele avançou muito no Brasil com o marco das startups. Tá? Isso meados do ano passado. O marco das startups ele declara objetivamente que o investidor não corre risco do negócio, ou seja, ele não participa de passivos trabalhistas, tributários, ambientais, etc., desde que ele não conste no contrato social, no capital social da empresa. Então, é por isso que a gente faz o investimento já há um tempo via mútuo conversível, que basicamente o investidor ele segura-se como credor da sociedade, ele não aparece no quadro societário. Então, o único risco dele, que é o risco que todo mundo está correndo, que é o risco do próprio capital investido, né? Esse capital ele não abrange, não atinge o patrimônio pessoal. Então, hoje o investimento anjo no Brasil ele realmente tem uma maturidade muito interessante. Na época do João, provavelmente, acho que não tinha o marco ainda, João. Então, tinham ainda uma dificuldade de convencimento dos investidores por esse risco, as pessoas ficavam com um pouco de receio, mas o que acontece se a empresa ali for desconsiderada? Hoje em dia isso é mais tranquilo. Tá? Então, e aí vem o título de dívida, né, da plataforma, que basicamente é um documento padrão de todas as rodadas, onde a gente busca seguir as normas do CVM, é um título regulado, e também busca trazer ali as garantias para o investidor.
Garantias como? Por exemplo, alguns direitos ali que a startup precisa consultar o investidor, a aprovação da maioria dos investidores, para fazer, por exemplo, uma mudança de objeto social, para fazer, por exemplo, a abertura de uma nova subsidiária. Então, existem algumas proteções, né, que realmente visam garantir a segurança do capital investido. Claro que nosso objetivo com o título não é engessar o empreendedor. Ele tem a liberdade de agir, tocar o dia a dia, são só coisas realmente macro que eventualmente afetem ali o retorno do capital investido. Perfeito. Então, para a gente poder né, tentar desenhar aqui para quem nunca fez um investimento anjo, né? Quando você investe numa empresa como um anjo, né, você compra uma pequena participação daquela empresa. Na verdade, o pessoal está travando aqui para mim, mas se estiver travando, por favor, me avisem, tá? Heitor, aí você só me para aqui na comunicação, tá? Beleza. Então, você compra uma pequena participação da empresa, né? Ou seja, uma futura participação. Você emite um título, você faz uma dívida, né? Um título de dívida naquela empresa que, em um determinado momento, vai se converter numa participação pequena naquela empresa, né? Então, de um lado, você como investidor, fazendo um investimento via esse título que a gente chama mútuo conversível, você não corre o risco trabalhista da empresa, você não corre o risco de uma eventual dívida, de um processo da empresa, mas pelo outro lado, você também não tem veto e nem voto. Você está comprando, de fato, a visão daquele empreendedor, acreditando que aquela empresa vai passar por um ciclo de crescimento, se tudo der certo, um crescimento exponencial, para você lá na frente, no evento de liquidez, né, no momento que a empresa é vendida ou que entra um fundo de capital de risco, lá na frente você consegue vender a sua participação com um múltiplo relevante. Para você como investidor é bom porque você não corre o risco e para o risco, né, além do dinheiro, né, você não corre o risco trabalhista e criminal da empresa, e para o empreendedor é bom porque ele ganha capital. Ele pode até ganhar um capital intelectual, né? Você pode querer apoiar aquela empresa, mas você não consegue travar a operação daquela empresa, né? Então você entra de fato, o anjo é um anjo na vida do empreendedor. Você entra para apoiar aquele empreendedor a conseguir levar a empresa do ponto A para o ponto B, né? E nós do Vegan Business, a nossa tese é muito exatamente do ponto A para ponto B. Então a gente olha para captações aí com um ciclo aí de 18 a 24 meses, onde a gente quer muitas vezes ver a empresa triplicar ou quadruplicar, às vezes um pouco mais ao longo desse período, né? Isso através do capital que a empresa recebe, a mentoria que ela vai receber e os canais de abertura que, obviamente, a gente vai tentando apoiar a empresa a conseguir. A CVM regula todo esse mercado, né, Heitor? Então, a gente passa, além do nosso próprio da nossa própria diligência, tem algumas exigências da CVM para a empresa conseguir levantar capital. Perfeito, é o que eu ia falar agora. Eu acho que cabe destacar, a gente está falando muito de risco criminal, risco civil, risco trabalhista. Mas o grande diferencial da Vegan Business, na minha opinião, é de fato esse cuidado, essa curadoria inicial de realmente entender quem é o time de founders, entender o produto, entender o processo. E a gente, na parte jurídica, a gente faz uma análise muito apurada, que vai além até do que é requisito da CVM. A gente realmente analisa aspectos tributários, questões cíveis, processos trabalhistas, a gente analisa propriedade intelectual, a gente analisa o time, a equipe, o cap table, né, o quadro de participações, ver se de fato quem se diz sócio é sócio. Então, a gente faz um trabalho aí que normalmente dura de 15 a 30 dias de realmente investigativo, de investigar, de apurar potenciais riscos. E mais que só ser uma caixas bruxas, no bom sentido, a gente também busca ajudá-los, né? A partir dessa análise inicial, a gente colabora também construindo um plano, né, de ação para resolver eventuais gaps jurídicos que a gente detectou. Então, realmente, desde o início, uma relação de parceria com o founder, né? Mas esse processo ele é bem apurado e acho que é um dos grandes diferenciais da plataforma. E é um grande diferencial de quem faz investimento sozinho, porque fazer isso através de uma plataforma, esse custo é absorvido pela massa. No investimento sozinho, até para um cheque maior, o custo de auditoria do advogado vai ser pelo menos ali de 5 a 10 mil reais. Isso na plataforma fica dissolvido, né? Você consegue realmente ter essa análise e tomar a decisão correta e segura. Perfeito. E agora a gente está falando exclusivamente na questão da análise jurídica. João, você pode falar um pouco mais da nossa análise de negócio, né, da nossa diligência, para uma empresa, de fato, passar pela nossa curadoria, entrar para a comunidade?
Boa, legal. Acho que a primeira coisa, como o Krika já tinha comentado, nós analisamos, né, principalmente, né, o time. Né, quem são os founders que estão por trás desse negócio, né, quais são os skills dessas pessoas, as habilidades dessas pessoas, né, a experiência dessas pessoas, como é que está o cap table da empresa, né, ou seja, como é que estão as participações da empresa, né, se ela já foi muito diluída, se ela já teve outros investimentos ou não, né, isso acaba muitas vezes prejudicando, né, os próximos passos da empresa. Olhamos, obviamente, né, para o mercado, o tamanho do mercado, para o produto, né, e para todo o potencial de escala dessa empresa. Todas as empresas precisam fazer um BP, né, um business plan, para mostrar de fato, né, o quanto que ela precisa captar de investimento, aonde que ela vai usar esse investimento mês a mês, né, numa planilha bastante, né, robusta, com todos os itens, né, onde nós passamos algumas rodadas, né, de análise de conversas para entender se realmente aquele valor faz sentido, linha por linha, vírgula por vírgula, né, entender exatamente quanto que se aquele empreendedor realmente sabe o que fazer com o investimento, né, porque isso é um ponto muito comum. Não adianta só querer captar o investimento, né, mas o que você vai fazer com o investimento e aonde que esse investimento vai te levar daqui a 12, 18 meses, né? Óbvio que são só projeções, né, mas a gente consegue, às vezes, né, especificamente entender, né, de fato, né, qual que é a visão que aquele founder tem, né, da sua empresa. E depois que ele passa por esse processo inicial, né, onde nós entendemos esses aspectos mais macro, a gente até brinca aqui dentro que a gente tem quase que uma diligência mais completa do que muitos fundos de investimento, do que muitos investidores, né? Uma diligência bastante robusta, né, junto com o Heitor e com todo o time, onde de fato a gente analisa tudo, né, contabilmente, juridicamente, né, eu até brinco com os empreendedores, pô, muitas vezes, né, um registro errado de um funcionário, né, um lançamento contábil errado, quando você está começando o seu negócio, pode prejudicar uma captação. Então, nós somos bastante criteriosos, porque a gente sabe que se tiver alguma coisa, né, talvez errada, né, ou mesmo que por desatenção, né, que é normal, de quem começa um negócio numa fase inicial, pode prejudicar uma venda futura. Né? E eu já tive essa experiência de vender uma empresa e sei o tamanho da diligência que é, né, onde você vai ter que ali compartilhar muitas vezes, né, literalmente mais de 1.000 documentos, né, e qualquer erro, qualquer coisa que talvez a empresa não pensou lá no começo, né, ela pode ser muito prejudicada, penalizada na hora de vender uma empresa. Então, nós já ajudamos essas empresas desde o início a estarem o máximo regular possível, né, contabilmente, fiscalmente, né, tributariamente, né, nos aspectos trabalhistas, enfim. Então, realmente é uma jornada bastante longa de muitas conversas, reuniões, análises, até que essa empresa esteja preparada. Não, agora nós não só acreditamos, como em muitos casos nós também vamos investir nessas empresas, né? Então a gente também está colocando nosso dinheiro em jogo, né? Porque a gente acredita, né? Enfim, todos esses aspectos da empresa, e aí sim compartilhamos, né, publicamente a oferta com toda a comunidade. Né? Então, somente nesse momento que a oferta é disponibilizada. Né? Então, o filtro realmente é bastante extenso aí desse processo. E a gente brinca, né, que para a empresa conseguir captar investimento, ela primeiro precisa passar pela gente, né? Porque a gente está investindo em todas as rodadas, né? Então, eu estou vendo aqui que a maioria de vocês que estão aqui realmente, eu acho que é o nosso primeiro contato, né? São 40 pessoas aqui, acho que conhecendo o nosso modelo pela primeira vez, mas todas as rodadas que passaram pela plataforma esse ano, eu investi na física, a Vegan Business também investiu, o Heitor, né? E o time da FCM Law, né? Eu acho que isso é muito engraçado, né? Porque eles acabam analisando deal por deal, né? E eu acho que até hoje não teve uma rodada que vocês não investiram, né, Heitor? Correto, a gente entrou em todas. Entrou em todas, é isso aí. Então, assim, realmente... Se um advogado que faz a diligência investe, né? E se as pessoas que fazem a diligência financeira, né, e de toda a empresa investe também, é porque o negócio é bom, né? Exato. E aí, isso não quer dizer, galera, que o negócio não pode não dar certo, que o negócio pode crescer menos do que o esperado, porque a gente está falando, de fato, em investimento em negócios onde você, como investidor, assume um risco maior. Por isso que o múltiplo, lá na frente, ele normalmente tende a ser maior. Então, você tem um ganho de capital lá na frente maior porque você assumiu aquele risco de entrar na empresa no início. Agora, por que eu, particularmente, acho que o nosso risco de mortalidade das startups é menor do que, por exemplo, você investir numa startup de tecnologia, que eu já fiz muitas vezes também, antes de eu ter a minha tese muito definida. Lá você está investindo em algo que muitas vezes não está validado, não está testado, mas que é uma hipótese que pode transformar o mercado.
E naquelas vezes que aquilo transforma o mercado, aí seu múltiplo ele não é de 10, ele não é de 20, ele é de 100 ou de 200, ou até no Uber, né? Você teve os early investors que teve um múltiplo de 50 mil, né? Então, a oportunidade nesse tipo de negócio é um ganho exponencial muito grande, no entanto, com um perfil de risco extremamente elevado. Aqui, eu volto a dizer que a gente está falando em negócios da economia real. Muitas vezes são negócios que estão que estão aí faturando 30, 40, 50 mil, mas estão pagando suas contas, estão no 0 a 0, estão tirando aí um pouquinho de lucro, pagando o Prolabor, ou está crescendo, mas ainda não chegou no break-even, mas está 5, 10 mil reais no break-even. Então, a característica desses negócios é que tem muito espaço para crescer, não 50 mil vezes, mas pelo menos 10, quem sabe 15 vezes, do momento atual que a empresa está agora. A gente teve um caso, eu gosto de brincar de alguns casos que já aconteceram, né? Eu estava hoje com a Muntempê, né? Que foi a última rodada a captar investimento pela plataforma. A Muntempê, hoje, ela produz 2.000 quilos de uma proteína vegetal chamada tempê. E ela fez a captação, a tese dela crescer 3 a 4 vezes em 18 meses. E hoje, semana passada, um cliente que tinha uma projeção de 60 quilos de tempê por mês, um restaurante até bastante conhecido em São Paulo, hoje acabou de fazer a primeira compra de 600 quilos, né? Então, a empresa, de dia para noite, ela cresce aí 25%, 30%. Então, isso é a oportunidade que a gente está falando aqui, de você entrar cedo em empresas que estão fazendo de tudo para crescer, com times que estão com fome desse crescimento e estão colocando todo o seu tempo e sua dedicação naquele business, né? O Vinícius está perguntando aqui se empresas chegam até a gente ou a gente faz um contato. E falou Go Moon Tempê, muito bom. O Vinícius deve ter entrado na Moon, não tenho certeza, mas realmente a Moon sim, entrou. Então você sabe, né? Você deve ter tido no call hoje, realmente impressionante esse momento da Moon. E só para finalizar, antes de responder a sua pergunta, da mesma maneira a Solo, a Solo liderado pelo Anderson, cara, estava com uma projeção de bater lá X mil reais de faturamento em abril do ano que vem, e esse mês já está batendo aquele momento. Isso está acontecendo para todas as empresas? Não, mas é muito pouco para você crescer um faturamento que está num país como o Brasil, com 220 milhões de pessoas, tendo que crescer de 100 para 200 mil, isso é uma coisa muito tangível para muitas das empresas, tá? Então, vamos só responder aqui. A grande maioria hoje das empresas, elas buscam a gente porque a gente acabou criando uma certa credibilidade no mercado, né? Quem é desse mercado, quando busca investimento, acaba chamando para conversar, entender como funciona a nossa curadoria, o que eles podem fazer para captar investimento, mas também a gente faz uma busca ativa. Então, algumas das empresas, inclusive a próxima que vai captar, eu que encontrei, com muito orgulho, eu encontrei a próxima empresa porque eu sou consumidor e virei fã da marca. Então, acontece dessa maneira também. A gente está consumindo, a Ana, que está aqui com a gente, que é do nosso marketing, ela sempre, Crica, já viu essa empresa? Já conheceu esse negócio, né? Então, a gente está com olhos abertos, a gente tem nosso time olhando, mas a gente também recebe muitos inquiries, né? Muitas oportunidades das empresas para a gente poder analisar empresas que já sabem que querem captar investimento e crescer. Então, isso é super legal. A Carolina, ela está falando que é a primeira vez dela aqui, ela pergunta se ela vai ter acesso a todas as rodadas ou se existe algum tipo de limitação para investir. Ótima pergunta. Então, vamos lá. A Ana vai colocar o link aqui para todo mundo que está nessa sala, da nossa comunidade de investidores. O link foi agora, tá? Essa comunidade, para quem está inscrito aqui, vocês tem preferência em todas as rodadas da Vegan Business, tá? Então, se você estiver nessa comunidade, antes da gente divulgar em rede social, a gente divulgar nos canais de comunicação, a gente ir para a imprensa, falar da rodada, fazer live com os fundadores pós-rodada, a gente vai oferecer para vocês, tá? Então, a empresa que vai captar, ela vai ser oferecida em primeiro lugar para a nossa comunidade. Você, como investidora, você pode investir o mínimo de R$1.000, tá? Esse é o limite mínimo da nossa plataforma, até você colocar lá o que tiver disponível da rodada, tá? Tem algumas regras que eu acho que é legal a gente bater um papo rapidamente aqui com o Heitor, para vocês entenderem.
eu acho que craque nas regras da CVM, Heitor, mas você, eu acho que pode complementar esse ponto, né? Mas vamos lá. A CVM, ela permite que a gente pode investir até R$ 20.000 por ano via plataforma ou 10% da nossa renda bruta anual, tá? O que for maior, né? Então, se você tem uma renda bruta aí de R$ 800.000 por ano, você pode investir R$ 80.000 via plataforma por ano. Correto, Heitor? Tem que ser correto. Beleza. Então, e o mínimo, ou seja, você pode, se sua renda é menor que R$ 200.000 ao ano, você pode ir até R$ 20.000 de investimento, né? Alguma outra questão da CVM que é importante pontuar, Heitor? Se você for investidor qualificado, né, tiver mais de 1 milhão, se não me engano, em investimentos em ativos financeiros, você não tem esse limite, né? Você pode fazer investimento livre. Mas acho que é isso. Perfeito. Então, se você tiver mais de R$ 1 milhão investidos em ativos financeiros, você não tem limite, você pode investir quanto quiser nessas rodadas, tá? Qual que é o custo para você investir? Ele é zero, tá? A gente, Vegan Business, a gente pega um percentual do ganho de capital que você vai ter lá na frente. Então, se a empresa der certo, se você acaba tendo um lucro, vamos fazer uma brincadeira aqui, você investiu 10 mil e você retornou R$ 100.000 daquela empresa em 5 anos. Você teve R$ 90.000 de lucro. Quem investe esse ano, a gente está pegando 10% de taxa a gente chama de carry fee, né? Então, você paga 10% do seu ganho bruto somente sobre o seu ganho de capital. Você não paga pelo contrato, pelo investimento. Inclusive, é muito, muito fácil você investir. Na hora que a empresa for ao ar, você vai ter um link. Em 4 cliques, você consegue fazer a reserva e realizar o pagamento na empresa, tá? Então, quem investe esse ano vai pagar, né, num eventual ganho de capital 10%. A partir do ano que vem, esse vai aumentar para 15%. E por que a gente faz essa cobrança? Porque a gente tem um trabalho ativo, não só a partir do momento que a empresa quer captar, mas por todo esse ciclo da empresa, até muitas vezes a próxima captação dela, né? Então a gente está trabalhando para com que você, investidor, e eu falo você, mas eu também, né? E todo mundo que co-investe pode ter o maior retorno lá na frente. Esse é o nosso real trabalho do Vegan Business. Quem tiver pergunta, eu vi que o Caio também perguntou aqui, né? E todo mundo que tiver pergunta, por favor, mandem as suas perguntas aqui. Como funciona para você, empreendedor, receber investimento pelo Vegan Business? Ana colocou um link aqui. Esse é o nosso formulário de captação. Você pode preencher esse formulário. Em até 2 semanas, o nosso time vai analisar a oportunidade e já retornar para você, para entender se a gente vai para a segunda fase de bate-papos ao vivo ou não. Heitor, você pode falar aqui, ó, a Renata, ela falou incide imposto de renda sobre o ganho? Correto, bem colocado, Renato. Isso é importante sobre o ganho. Vai lembrar que o ganho é a diferença do que você aportou, né, do custo daquele ativo, sobre o que você recebeu. Tá? Mas sim, incide. Perfeito. Como qualquer outro ganho de capital em qualquer outra coisa. Exato. Isso. O Vinícius falou que é muito fácil fazer um investimento. No momento que abre o link para a captação, quem ainda está na comunidade, de fato, é muito, muito fácil. Elias, muito bom ter você comigo aqui. Eu falei com o Elias hoje, é empreendedor. No caso de uma nova captação, o que acontece com o investidor inicial? Como se dá o split ou a recomposição e se há ganho para quem investiu na primeira rodada? Heitor, eu acho que você pode abrir um pouco disso. O que acontece se a empresa captou uma vez com a gente e sai para uma captação futura? Excelente pergunta. Primeiro ponto, a vantagem é que você comprou o seu ticket, está na frente na nova captação. Então, você tem o direito, pelo título, acompanhar essa captação, né, essa nova captação, e continuar mantendo a sua posição. Então, você, nesse momento, passa a ter esse direito. Além disso, é comum lá na frente, aí, mais rodadas, que haja, porventura, uma oferta de aquisição do título por um futuro investidor, por um fundo, por exemplo. Mas aí você vai ter a opção de vender ou não. Então, pode ser que essa futura captação seja também uma janela de liquidez. Perfeito.
O André está dando boa noite, acompanha o trabalho da Ana Cristina em BH. A Ana é famosa em BH, a Univeg faz um trabalho sensacional. É muito bom ter você com a gente aqui, André. Feliz que você está conhecendo a Vegan Business pela Ana. Ela faz um trabalho Fica, sensacional. Oi? Não, eu ia comentar só sobre o processo de investimento, né, que o Vinícius comentou, que é super fácil de fazer no link da captação, né? O difícil é conseguir entrar na fila, né? A gente teve muitos investidores que não conseguiram, que tentaram investir e não conseguiram investir, né? Porque realmente as rodadas estão indo bastante rápido, né? Assim que o link, que a rodada abre, né? Muita gente, né? Isso, né? Em todas as rodadas praticamente, né? Não conseguiu investir, né? Então o processo é bastante rápido, de fato. A gente hoje tem 4.200 pessoas participando da comunidade. A gente tem esse papo aqui todo mês com quem está entrando, né, na comunidade. Então, hoje a gente está 40 pessoas aqui. Desde o ano passado, a gente vem fazendo esse call mês a mês. Mais de 270 pessoas conseguiram investir, mas eu garanto que mais de 1.000 pessoas ficaram por fora até o momento, por conta disso, né? Porque existe uma vontade, pelo que a gente está vendo, das pessoas diversificarem, né, seus investimentos para negócios sustentáveis, né? A Luciana, ela falou, né, ela perdeu a Convi. O Vinícius também falou que tem que estar atento. A Convi foi um caso, né? Assim, muitas pessoas queriam ter entrado e como teve um cheque muito grande de um fundo, o fundo, inclusive, que eu trabalhava lá na Inglaterra, eles colocaram, era uma rodada de 1,5 milhão. O fundo, ele liderou a rodada, colocou um cheque de 1 milhão, e aí essa foi uma rodada que somente entrou, eu acho que 30 investidores após a abertura da rodada. O Caio, ele está perguntando, como que vocês avaliam a propriedade intelectual das startups? É obrigatório ter uma inovação patenteada, e os investidores dele perguntam muito por isso, mas o cenário é lento. Caio, ótima pergunta. Isso acontece muito em biotechs, em empresas de tecnologias que estão inovando algo no setor de alimentos, ingredientes ou materiais. Aqui no Vegan Business, a gente está falando de negócios que dificilmente vão ter algum tipo de propriedade intelectual. Vou dar um exemplo, tá? Uma empresa de leite vegetal, ela pode ter um processo diferenciado, ela pode ter um gosto, um sabor diferente, mas dificilmente ela consegue patentear aquele processo e dificilmente ela tem dinheiro para patentear algo que vai tomar, né, um budget muito grande dela. Então, normalmente não, e não é obrigatório ter algum processo inovador. O que a gente está olhando é se o time tem a capacidade de se tornar aquela marca um player relevante no mercado. No caso da A Solo maior, a Snacks, maior a Solo propriedade tem... intelectual, né? A maior propriedade intelectual de uma startup é o cérebro dos founders, né? É isso Eu que a ia gente falar avalia, isso, né? as Como é que é pessoas. a mente, como é que é o founder por trás desse negócio. Até porque muitas vezes o produto, né, vai mudar no meio do caminho, né? As ideias vão mudar no meio do caminho, né? O grande ativo, né, de uma startup são as pessoas, né? Então, quem são essas pessoas que estão por trás, né? Isso vale muito mais do que qualquer, né, certificação, né, ou qualquer propriedade intelectual nesse ecossistema especificamente, né? Perfeito. E é o que o João falou, né? A gente está falando de um momento de empresa que muitas vezes você tem que fazer uma mudança de rota, né? Você teve algo planejado, mudou alguma coisa, então um bom founder é o founder que consegue tomar muita porrada e se levantar, consegue passar pela tempestade, encontrar novas soluções, porque é isso que a gente precisa, e é isso que nós, no Vegan Business, tentamos apoiar as empresas que captam com a gente, porque todas vão passar por dificuldade, todas vão passar por desafios, mas os melhores founders vão conseguir se renovar e construir algum tipo de resultado a partir desse desafio. O André está perguntando qual que foi o ticket médio das últimas campanhas do Vegan Business. André, a gente está falando aí de investidores que rodadas de 1 milhão, os maiores investidores colocam 100 a 200 mil e os menores colocam 1.000. Em média, a gente está falando de um ticket médio de 15 a 12 mil reais por rodada, tá? Então, se você une tudo isso no final, o ticket médio varia muitas vezes de 15 a 12 mil reais, tá? O Cláudio está falando. E eu vi que o Cláudio falou alguma coisa aqui em cima. Teve uma pergunta do nosso próprio star aqui do time que não está aparecendo, mas deixa eu achar aqui. Falando da próxima captação. O Cláudio, aparece aí. Tô aqui, tô Que bom, que aqui, bom. eu tô aqui ansioso, porque essa marca
sim, além de nós, né, fundadores aqui, já estarmos apaixonados, eu acho que quando vocês virem os produtos também, virem tudo, né, que a gente tem para revelar, vai ser muito legal. Então, tô aqui, tô na Então, torcida, rufando os tambores aqui já, ó, esperando esse então, momento. boa. Então vamos finalizar aqui o nosso os últimos minutos aqui hoje para falar da Slow, que é a próxima empresa a captar investimento pela Vegan Business. Isso vai acontecer no dia 24 de outubro. E aí apareceu o time. Eu estava só indo perguntar, olha, ó, tá aí o time fundador. Júlia, pode ativar o seu microfone aí. Olá, Pessoal, pessoal. é, Oi! muito boa noite, que bom ter vocês aqui com a gente. A gente está falando aqui da próxima empresa, né, que vai captar investimento pela Vegan Business. Aqui estão os dois fundadores, o Felipe, CEO e fundador, a Júlia, CMO e cofundadora. A Slow é a próxima marca que vai captar. E a Slow, rapidamente, assim, em poucas palavras, o que a Slow vai ser, Felipe? A Slow, ela nasceu para ser a maior empresa de calçados sustentáveis do Brasil. E é isso que a gente está buscando nessa próxima rodada, junto com a Vega Business, que é esse time maravilhoso. E estamos aqui, na esperança aí do dia chegar para a gente subir junto. Muito bom. É exatamente isso. Então, assim, essa marca eu posso falar com bastante propriedade, porque eu conheci a Slow, eu fui impactado por uma mídia, né, um anúncio da Slow, eu acho que foi 6, 7 meses atrás. Na época, eu tive dificuldade de encontrar o contato, né, do Felipe, e aí, pelo acaso, você e a Ju eu acho que vi um vídeo meu e da minha esposa falando do Vegan Business, não foi, Felipe? Foi bem isso, eu me encantei, E aí, né, com a pode falar, esposa pode falar. para o momento que a gente estava vivendo. E aí fui atrás do Crica para conhecer melhor como que era o projeto. Muito legal. E aí a gente se conheceu, né? E assim, para quem conhece a Slow aqui sabe que são os melhores tênis. Eu tenho aqui comigo, daqui a pouco eu pego para mostrar para vocês, mas estou usando o Slow sem parar aqui. A minha esposa já virou embaixadora da marca. Olha, ó. Então é, fala um pouco do material que vocês usam, Felipe. Fala um pouco da filosofia, né, de não violência aos animais e do conteúdo de materiais recicláveis e reciclados. Acho que é legal vocês compartilharem um pouco sobre a marca mesmo. Já tem um revendedor aí, ó, no É. chat, falando que já quer vender. Um pouquinho. Bom, vou falar um pouquinho sobre os materiais. Esse material aqui, por exemplo, é um material à base de algodão orgânico. Ele é livre de metais pesados, livre de ftalatos. A sola, ela é 100% de borracha natural. Essa sola, a gente até estava falando com o fornecedor, ela tem a mesma resistência de calçados que vão para exército, né? Que são aqueles sapatos super resistentes. Então, assim, é uma sola que dura a vida, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm, é assim, para o sapato ser sustentável, ele tem a mesma durabilidade? Tem, gente, até assim, até mais, né? É super de qualidade. A palmilha é de biolatex, né, que é biodegradável. Cadarço de algodão. E mais ou menos o que a gente usa é isso, né? EVA de cana-de-açúcar. A gente usa alguns tecidos tecnológicos que são de fios de garrafa PET reciclados. A gente usa sacas de café que que iam ser descartadas, né? E a gente pegou e fez um mule super legal, que é um dos nossos best-sellers. A gente utiliza cortiça natural e assim, é uma infinidade. Couro de abacaxi, que foi um dos nossos últimos lançamentos. Então, assim, tem muita coisa legal, muita tecnologia e tudo 100% vegano. É isso aí. A gente sabe que o mercado de moda, né, em geral, ele é um dos mercados mais poluentes que tem. Eu estou muito feliz, né, porque é a primeira vez que a Vegan Business vai entrar no mercado de moda sustentável. Só faltou, André, faltou um L aí. A gente coloca aqui o link. Mas enfim, é legal para a gente porque isso é uma área que eu acho que interessa muitas pessoas, né? Poder apoiar uma marca que está fazendo diferente, mostrando que é possível, sim, fazer peças de qualidade
sustentável possível, né? Porque a gente sabe que ainda tem muita coisa que não dá, mas a Slow ela está se comprometendo a fazer o que dá para fazer para melhorar, né, essa indústria aí que normalmente ela polui demais. Deixa eu só mostrar aqui, porque eu tô usando sem parar aqui. Esse aqui é o Calma, né? O nome desse sneaker aqui. Ele é unissex, masculino e feminino. O João deve estar com ele aí também, o dele também. Mas eu vou investir nessa marca. O Cláudio também, o João também. A Ana não descobri ainda, mas imagino que vai junto. O Heitor já reservou o cheque aí para a rodada. Então, isso é bem legal. E como vai funcionar, tá? Eu acho que é importante explicar para vocês como funciona de fato o investimento nas rodadas, tá? Dia 24 de manhã, dia 24 às 7 horas de manhã, todos vocês que estão na comunidade vão receber um e-mail meu falando um pouco mais sobre a Slow, com link para a página de investimento. Nessa página, vocês vão ter aí toda a informação sobre toda a documentação que foi levantada, as informações sobre a marca, o pitch deck da marca, informações sobre faturamento, resultado operacional, tudo que vocês imaginam que a gente utilizou na nossa diligência para vocês entrarem e acessarem e conhecer. Uma semana anterior a isso, a gente vai fazer, eu acho que no dia 20, uma live com o Felipe e com a Ju, falando exatamente sobre todos esses dados, basicamente abrindo a palavra para eles, fazer um pitch aí da marca, para vocês também poderem tirar as suas dúvidas, mas por onde vai vender, qual que é a estratégia de crescimento, quem que está usando a marca, como funciona, né, a venda via e-commerce e tudo mais. E aí, no dia 24 de manhã, todos vocês vão receber. Quem quiser entrar na rodada, clica no botão reservar. Quando você reserva o seu investimento, você coloca lá qual a quantidade o valor que você quer investir, e a partir do momento que você aceitou o termo, né, o mútuo conversível, fez a assinatura digital, você tem 5 dias corridos para você fazer o seu pagamento. Esse pagamento ele fica numa conta terceira de um banco parceiro nosso, e a Slow só pode receber dinheiro assim que a rodada encerra. A meta de captação máxima é R$1 milhão, e a meta de captação mínima rodada Slow é R$660 mil. Por que é isso? Porque a empresa ela está captando 1 milhão, mas ela pode, a partir dos 660 mil, a CVM permite que ela pode resgatar esse valor para ela, tá? Então, a ideia é que a gente vai até 1 milhão, e esse R$1 milhão seja utilizado, no caso, principalmente, né, para ampliação do time, porque hoje quem faz tudo está aí na mesa, né? Dia, noite, né? Customer service, saque, produção, tudo e um pouco mais. E a partir do próximo momento da empresa, com esse milhão, a gente vai poder investir mais em time, poder atrair, investir mais em marketing digital, fazer mais parcerias, né, de todo tipo com influenciadores, embaixadores e tudo mais. Então, esse vai ser o capital aí que a Slow vai buscar. Eu acho que veio algumas perguntas aqui. O Patrick falou que gostou muito do produto. Eu posso também conectar vocês com o meu sócio. Ele investe em estrutura de marcas, já fez isso em 73 países. Que legal. Se abrir o cap tables para Smart Money, Brand Equity, talvez seja um caminho. O Patrick, fica à vontade. Ana, você coloca o meu e-mail aqui para o Patrick e para todo mundo. Quem tiver essas ideias de parcerias, de como agregar para a marca, fica à vontade para me mandar um e-mail que eu conecto vocês com a Júlia e o Felipe, tá? E quem sabe tenha uma possibilidade aí de trazer mais pessoas incríveis para a marca. O Vinícius falou que está dentro já, vai pequenininho, mas vai. Isso é o legal do Equity Crowdfunding, né? Você não precisa investir, colocar todo o seu dinheiro a risco, né? Colocar em risco todo o seu dinheiro. Você pode colocar um cheque pequeno, mas esse cheque pequeno, quando você tem muita gente trabalhando para promover a marca, curtindo, dando like, compartilhando os conteúdos, mostrando para os amigos, utilizando no pé, porque todos os investidores vão ter um código de desconto bem agressivo, né? Para sempre poder comprar os lançamentos da marca com um código super bom de desconto. Então, todo mundo que está dentro promovendo, cria-se uma onda também de embaixadores e brand lovers, né? Que a gente busca.
Muito legal, Trick, sobre o seu sócio, muito legal, vai ser um prazer bater um papo com ele. A Kelly também falou que está super interessada, ela quer comprar o produto e investir. É isso, eu acho que essa é a essência das marcas, da gente poder contribuir, da gente poder estar junto, da gente poder apoiar o máximo que a gente pode as marcas e levar para o momento. A Solo é uma marca que ela foca muito no digital, então ela pode sim ter um crescimento ainda mais exponencial, né? E conseguir construir essa marca aí, a principal e sustentável no Brasil. Cláudio, você que trouxe, né, falou tanto de chamar, o que você acha que faltou? Você sempre fica observando e tem os bons últimos pitacos aí, por favor. Eu acho que agora a gente ouviu um pouquinho aqui, se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem direcionar alguma pergunta aí para o nosso time, né, da Júlia e a Felipe, estão disponíveis aí, a gente pode fazer um espaço rápido aqui, mas digo para vocês que semana que vem a gente já começa o aquecimento, mas na outra semana, quem tiver interesse aí, já também se conectar, como o Krika falou, quiser contatar ele diretamente, estou com muito interesse, quero entrar de qualquer jeito, me dá uma forma aí de a gente conseguir garantir a vaga, fale com a gente tenta aí ao máximo. Mas se alguém tiver alguma pergunta, acho que seria interessante aí aproveitar esses minutinhos finais. Muito bom. E meu e-mail, ele está aqui, a Ana passou, e eu vou deixar também sempre o meu WhatsApp aqui, para quem prefere falar por WhatsApp, esse é o meu número, tá? Opa, foi para mim direto, Krika, tem que mandar aqui. Tá em mensagem direta aqui. Deixa eu abrir aqui, agora vai para todos. Muito bom. Se alguém tiver uma pergunta, a gente está aqui nos últimos minutinhos, abertos a falar. Felipe e Júlia, vocês têm alguma última palavra? Vocês querem falar alguma coisa? Queria complementar, né? Porque eu sinto que esse time que soma aqui, né? Do Cláudio, o João, o Krika, realmente eles agregam muito. Eu sinto que esse foi o que mais me atraiu em fazer essa captação. Para além da captação em si, é esse time que a gente forma, né? Tanto das pessoas que estão chegando para investir e tanto do time da Vega Business, que realmente é incrível. A gente passou por toda essa diligência que eles falaram hoje e realmente eles têm um serviço muito de ponta, assim, né? São muito capacitados. É muita porrada na cabeça, né? Mas aquela porrada boa para crescer, né? É isso. Nossa, foi tipo, e assim, para a gente, nós crescemos muito como empresa, assim, a gente tinha uma visão, assim, mas ampliou muito mais, eles dão todo o respaldo, assim, para tudo que a gente precisa, então, se vocês pensam em investir através da Vegan Business, fiquem tranquilos, porque é super, assim, super bem assessorado. Obrigado. E Ju, eu acho que, assim, para a gente, são muitas empresas que entram, né, e muitas mesmo, e a gente acaba escolhendo a dedo as empresas que a gente acredita ter mais potencial, que tem os fundadores com as melhores cabeças, que tem esse olhar, né, a gente pode chamar mais exponencial. Então, muito feliz em ter vocês aqui. Vocês fizeram isso, mereceram muito, porque vocês construíram uma marca que é diferente de tudo que eu já vi, né? Então, vai ser muito legal, eu estou muito animado para a gente fazer isso acontecer. O Arthur, ele falou aqui, obrigado pelos esclarecimentos, ele é empreendedor do ramo de food tech, está em contato também pelo e-mail comigo, que bom ter você aqui. A Thaís no mercado de calçados e acessórios, ela trabalhou 5 anos no Arezzo. Como investidor, existe a possibilidade também de auxiliar na parte estratégica? Thaís, ótima pergunta. Isso é o poder da comunidade. Sim, existe. Isso é uma coisa que a gente vê com muito bons olhos. Eu faço normalmente um trabalho pré-rodada de convidar algumas pessoas estratégicas para participar da rodada, né, para investir junto, mas para você ter noção, Thaís, para essa rodada a gente tem aí uns 6 influenciadores que já estão na lista de espera, que vão entrar, então tem uma certa parte de distribuição,
Tem um investidor, inclusive o investidor que vai colocar o maior ticket dessa rodada, ele é VC, Venture Capitalist, mas tem conhecimento no ramo de moda também, no mercado de calçados especificamente. Tem uma outra pessoa que tem uma trajetória de e-commerce. Então, por favor, Thaís, me manda um e-mail para a gente poder trocar, a gente marca um call para você sentar com o Felipe e a Ju, e faz todo sentido e tem muito... esse é o valor de ter pessoas em rodadas de crowd, para atrair esse ganho também do smart money, que a gente chama. Então, muito legal, que bom que você estava aqui hoje, hein? Por acaso, né, uma empresa de calçados, e você ter experiência no mercado. Oi? Eu lembro de você. Vocês se conhecem? Super Do Natural bem-vindo. Tech, a gente lembrou dela. Ah, da Natural Tech, que legal. Poxa, que bacana, meu. Então, Thaís, manda aí um alô que a gente marca esse bate-papo, tá? Chama no WhatsApp ou no e-mail. Pessoal, muito obrigado por hoje. A gente vai manter todo mundo informados aí pelos e-mails e se inscrevem na lista de comunidade, na comunidade de investidores. Qualquer coisa, vocês têm o meu contato, eu fico super à disposição. Todo mundo que está no time do Vegan Business se coloca à disposição. E estamos aí para acelerar, de fato, as marcas, democratizar o investimento nas marcas veganas e plant-based e fazer isso juntos, tá? Muito obrigado de coração, feliz em ver tantas pessoas mais uma vez por aqui. Heitor, como sempre, né? Além de investir, investe seu tempo aqui com a gente também à noite. Muito obrigado pela participação. Todos vocês, Ju e Felipe, uma ótima noite e vamos que vamos. Em breve tem... Luciano, obrigado. Em breve a gente tem mais aí. Valeu. Valeu. Tchau. Abraço, Carolina. Tchau. Eu vou ficar aqui para fechar com você, Cláudio. Muito bom.